Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando aqui nessa noite. Meus amados, parece muito normal que a gente não goste das trevas, da escuridão. Parece normal que a vida da gente seja atraída para a luminosidade, para a claridade, para a clareza das coisas. Mas essa coisa de parece normal não é exatamente o que acontece. Pelo menos não foi assim que Jesus disse. Quando ele estava falando da vinda do Filho do Homem, ele disse que o julgamento que vinha sobre essa humanidade era este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, versículo 19. Logo depois de ter dito que Deus amou o mundo de tal maneira, diz isso. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então parece que o normal e natural de sermos atraídos para a luz não é exatamente o que acontece na história da humanidade. Parece que o natural é querermos a luz. Por quê? Porque a luz aquece, a luz orienta, a luz liberta. Quando você anda na luz, você sabe onde é que você está andando. E se você diz verdades, é interessante isso, porque quando você diz verdade, você não precisa ficar preocupado em saber o que você falou antes, porque a verdade é verdade. E toda vez que você for contar a mesma história, você vai dizer a mesma coisa. Você vai ser absolutamente coerente. Quando você não está dizendo verdade, você tem que prestar muita atenção, porque você pode esquecer algum detalhe e se trair num detalhe. E é normalmente aí que a mentira nos apanha. E é curioso que a Bíblia fala aqui que tudo o que se manifesta é luz. Tudo que vem à tona é luz. E a gente se assusta com isso. Por quê? Por que nós amamos mais as trevas do que a luz? Por que a raça humana? Primeiro, porque nós queremos ocultar o mal. É uma tendência da gente é tentar esconder o nosso mal, né? A gente tem essa vontade de parecer bem, a questão de reputação aos olhos dos homens, como os outros nos veem. É um negócio extremamente interessante. Quando você faz um teste de psicologia chamado 16PF, existe um lugar lá em que eles avaliam a personalidade e eles colocam em inglês uma frase muito interessante: faking good e faking bad. O faking bad é a atitude da pessoa que intencionalmente ela quer ser má. Ela mente, e intencionalmente ela quer enganar, ela quer ser traiçoeira, ela tem maldade no coração, ela mente por causa disso. Mas existe uma coisa mais sutil, que é o faking good. Faking good é aquela coisa de que eu quero parecer bom a todo tempo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e fiquem impressionados com a minha reputação, com a minha integridade, com quão bem-sucedido eu sou, quão honesto, quão íntegro eu sou. No entanto, meus queridos irmãos, a revista Seleções uma vez disse uma frase que eu fiz questão de escrevê-la, diz o seguinte: enganar-se a si próprio é contrair a barriga quando se sobe a balança. Você tem esse mecanismo? Enganar-se a si próprio é contrair a barriga, né? Ou então como uma pessoa que vai no avião e ela não quer dar peso ao avião, né? Ela quer, né, fazer com que o avião seja mais leve. Então ela cria uma posição em que ela acha que vai ser mais leve. Queridos, a verdade é que nós temos essa tendência do faking good, de parecer bom, e achamos que isso é bastante. E pode ser que o fato da gente querer ser sempre bom
pode nos levar para viver nas trevas. Por quê? Porque a gente nunca deixa que o lado negro da gente, essa coisa ruim, ela se evidencie. E eu tenho, no meu grupo de estudo, onde eu tenho mais liberdade de falar um pouco do meu coração, eu já disse algumas vezes essa frase, eu falei, eu estou muito interessado em caminhar com pessoas que me amam, não apenas por causa das minhas luzes, mas de pessoas que me amam, apesar de conhecerem as minhas trevas. Eu acho que quando nós começamos a entender nosso desespero humano, nós estamos começando a entender um pouco de quão necessário era a obra de Cristo na cruz por nós, de quão urgente era o fato do que Cristo veio fazer para nós. A verdade é que nós, homens e mulheres, a humanidade, ela ama as trevas mais do que a luz, porque suas obras são más. E é interessante, Jesus não fala que elas amam a treva porque, do ponto de vista lógico, do ponto de vista filosófico, amar as trevas é bom. Não, elas amam as trevas porque as trevas são más, ou seja, as trevas, ele precisa amar as trevas para que as trevas que eles possuem sejam justificadas aos olhos dos outros, e talvez até numa tentativa de enganar a Deus. Algum tempo atrás, a prefeitura de Anápolis resolveu fazer algumas reformas em praças aqui da cidade. E existe uma praça aqui que é conhecida como uma praça onde há muita prostituição, muitos travestis se reúnem ali, prostitutas, e eles vendem o seu corpo. E homens íntegros e honestos de Anápolis, íntegros e honestos, vão para lá, chefes de família, e eles contratam os serviços das prostitutas e dos travestis. E é muito interessante isso aí. Então o prefeito, na boa intenção, foi lá e refez a praça, organizou a praça, colocou muita luz na praça, e organizou de novo a praça. Na semana seguinte ele recebeu uma comissão desse grupo, dizendo, senhor prefeito, tira aquelas luzes lá. Sabe por quê? Porque os nossos clientes desapareceram. Eles não vão mais, porque tem muita claridade. É necessário que haja trevas, meus queridos irmãos. As trevas são um negócio assim extremamente atraente. A gente gosta dessa coisa de andar nas trevas, porque as trevas não arguem. As trevas não confrontam a gente, mas a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz, e não se chega à luz, a fim de que não serem arguídas as suas obras. Então essa coisa da escuridão, do furtivo, do recibo falsificado, do caixa 2, do se ocultar, é natural do homem, mas é trevas, mas são trevas. E a melhor forma de afugentar as trevas, e a única forma, é lançar luz às trevas. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando o seguinte, olha, vocês eram trevas antes, vós éreis trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E ele diz, andai como filhos da luz. Como filhos da luz, ande na luz. Esse é um princípio claro das Escrituras Sagradas. Se você é filho da luz, comece a andar na luz. Então, vai para a luminosidade. Sabe o que vai acontecer na hora que você for para a luminosidade? É que você não vai gostar do que você vai ver. Por quê? Porque a sua vida vai ser exposta. Por quê? Porque a luminosidade, ela denuncia você. Por quê? Porque a luz, ela demonstra, ela aponta, ela revela coisas que você mesmo não gostaria de ver. Então, quando você se aproxima da luz, você começa a perceber de que a luz, ela, no primeiro momento, ela incomoda, ela causa mal. Mas o que é fantástico é que quando a luz começa a penetrar no nosso coração, as trevas não conseguem mais sobreviver no meio delas. Por isso é que o apóstolo Tiago diz o seguinte, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Pessoas das trevas, filhos das trevas, eles podem até amar a respeitabilidade pública, a reputação e a honra pública que têm, mas não necessariamente significa que elas estão vivendo na luz, porque elas podem estar podres. Elas nunca vêm para a luz. Elas temem aproximar da luz, porque a luz vai desmascarar os segredos, a luz vai expor as chagas, a luz vai denunciar as mentiras, e nessa hora algumas pessoas até tentam ir, mas na hora que elas tentam ir para a luminosidade e elas se deparam com os graves defeitos do seu próprio coração, elas dizem, opa, nas trevas estava melhor,
Nas trevas estava melhor. Só tem um problema. As trevas são a rota preferida e única do diabo. Satanás anda nas trevas. Ele adora a mentira. Esse lugar da penumbra, das sombras, é o lugar por onde ele transita. O mal, como dizia o psiquiatra Scott Peck, o mal é como mofo e fungo, cresce melhor na penumbra. Se você tem uma despensa na sua casa, e essa despensa é um lugar onde você guarda as coisas, quase não há luminosidade, você pode estar certo que baratas, ratos, vão preferir esse lugarzinho escondidinho aqui, onde a luminosidade não chega, é exatamente onde as lacraias vão crescer. E aí quando você vai para a luz, você começa a perceber as lacraias. Mas é aí que você tem que dizer, eu preciso andar aqui na luz. Eu preciso afugentar o mal, mas não tem jeito de fazer outra coisa, senão continuar andando na luz, porque eu sou filho da luz. Eu preciso andar na luz, porque não há nada mais visível do que o secreto, porque nada é mais manifesto do que o minúsculo, e eu preciso entender isso aí. O apóstolo Paulo afirma que antes da conversão, o nosso velho homem, ele se corrompia segundo as concupiscências do engano, e a gente poderia até colocar do alto engano. As trevas enganam, elas geram falsa segurança, mas elas trazem morte. Por isso, como filhos da luz, nós precisamos andar na luz. Uma vez Jesus estava falando com algumas pessoas e dando testemunho daquilo que ele era e da sua missão. E lá pelas tantas, ele estava num confronto direto com esses homens, ele diz, vocês são do diabo. O diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando o diabo profere mentira, diz Jesus, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então, se você anda nas trevas e na mentira, você pode estar certo de que você não está seguindo a luminosidade de Cristo. Você não está na luz. Essa é uma dura afirmação que Jesus Cristo faz aqui. Vocês são filhos do diabo, vocês amam a mentira, e é assim que o diabo anda, ele anda na mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas nesse texto aqui nós lemos, andai como filhos da luz. Essa é uma mudança de status. É quando nós decidimos, com a operação do Espírito Santo, lançando luz no nosso coração, e quando nós tomamos a posição de dizer, eu vou para a luminosidade, eu quero estar na luz, eu recuso as sombras do diabo, eu quero continuar na luz, porque esse é o lugar para onde Deus me chamou. E olha que o texto aqui, ele é muito forte, quando ele fala da questão da luz, versículo 11, fala assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Olha que coisa interessante. As obras das trevas, elas são infrutíferas. Elas não geram fruto para a vida. Ela não gera fruto para a sua espiritualidade. Ela não gera salvação em você. E ele diz, não seja cúmplice. E ele diz, não apenas que você não deve fazer o mal, andar nas trevas, mas também você não deve acobertar as trevas. Porque é interessante esse negócio. Às vezes, a gente tem uma tendência de acobertar o mal, proteger o mal, fazer de conta que o mal não existe, negar o que a gente está vendo, mas a Bíblia diz, reprove as obras das trevas, porque quando você pactua e você assume essa cumplicidade nas obras infrutíferas, você também está procedendo como se estivesse vivendo nas trevas. Então nós precisamos aprender. O versículo 12 diz, o que eles fazem oculto só referirem vergonha, as trevas geram vergonha, é por essa razão que as pessoas estão fugindo da luminosidade, porque elas têm vergonha do seu próprio coração, elas envergonham. O caminho que Jesus nos chama a viver é um caminho que nos clama para a gente poder sair para a luz. Olha o versículo 14 que fala, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em outras palavras, gente, sai desse lugar da morte, sai desse lugar da mentira, sai desse lugar da duplicidade. A Bíblia diz que Deus ama a duplicidade. Sai desse lugar da hipocrisia. E ainda que seja extremamente doloroso para você, saia desse lugar e venha para a luz. É curioso, eu ouvi uma frase algum tempo atrás do Osmar Ludovico. Osmar Ludovico falou, ele estava comentando aquele texto de Tiago que fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. Curioso, não? Para obter cura, para ter saúde. Confessar os vossos pecados uns aos outros para que haja saúde. E Osmar Ludovico disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, confissão de pecados, se não sarar a doença, pelo menos ele sara uma coisa, sara a nossa cara de pau. E é interessante, quando você vai para a luz, você começa a perceber
que a hipocrisia, a duplicidade, ela não cabe mais, porque ela está denunciada. A luz, meus queridos irmãos, traz liberdade, confissão, admissão de pecados, ruptura com o mal, é luminosidade. E luz e trevas é uma questão de opção. É quase como um clique que você tem no seu interruptor de casa. Eu sei que algumas pessoas aqui só sabem acender a luz, outras, mas não sabem apagar. Mas de qualquer forma, o interruptor funciona dos dois lados. Você tem que optar, né? Você vai acender a luz e vai apagar. O que você quer fazer? O que você quer fazer com a sua vida? Você quer liberdade? Comece a andar na luz. Comece a dizer, não, eu quero falar a verdade. Porque a verdade, ela é sempre libertadora. Porque toda verdade é verdade de Deus. E a falsa luz só pode nos levar para uma escuridão mais profunda. E nós não podemos admitir as trevas em nós como filhos da luz, porque é uma questão de status. Eu quero luz, eu quero luz. E eu sei, e você sabe, quão duro é isso que eu estou falando. Quão complexo é essa questão da admissão de erro. Quão complexo é essa questão de admitir, eu errei, eu falhei, não foi legal, olha, me perdoe, eu fiz mal, olha, eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade. E às vezes uma mentirinha parece que resolveria todos os problemas e todos os conflitos, e você opta pela verdade e pela luminosidade. A luz não apenas traz liberdade de coração, de alma, mas a luz também traz liberdade do diabo. Quando Jesus afirma que aquele povo era do diabo, ele o fazia porque ele percebia o estilo de vida mentiroso em que eles queriam viver e como eles amavam também a mentira. Ao fazer isso, eles se tornavam filhos do diabo, que é o pai da mentira, como Jesus ensinou. A verdade é que quando você está vivendo nas trevas, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Uma outra tradução diz que o caos chama outro caos. Pecado nunca vem desacompanhado. Quando você age com dubiedade ou com duplicidade, ao agir assim, você começa a inventar histórias e mentiras para acobertar aquela outra mentira ou aquelas trevas que você praticou. Ou seja, o que está acontecendo? Você, na verdade, está optando pelas trevas. Alguns anos atrás, um senhor me procurou aqui nessa igreja. Ele não era da nossa comunidade, mas ele estava vivendo uns dias de muito sofrimento na alma. Era um homem maduro, era um baiano por sua própria natureza já é poeta. As palavras que ele usava na conversa que ele teve comigo eram conversas pensadas e pausadas. Parecia que ele refletia sobre o peso semântico de cada termo que ele usava. E ele ia falando pausadamente e pensando exatamente no que ele estava falando. A casa dele estava muito bagunçada. O seu lar estava completamente desmantelado. As coisas não iam bem na sua casa. E ele falou para mim de algumas coisas de algumas opções que ele tinha feito na vida dele. E uma delas, ele me disse que quando o filho dele tinha 10 para 11 anos de idade, um dia ele estava fazendo um churrasco na casa dele, e o filho dele pediu para ele dar cerveja para ele, e ele deu cerveja. E o filho pediu para dar outro gole, e ele já estava alto também, deu outro gole, e o menino começou a se embebedar, e os amigos acharam um barato aquele trem. Todo mundo começou a rir, achou fantástico aquele negócio. E agora o menino dele, aos 23 anos de idade, era um menino que estava drogado, era drogatício e alcoólatra. E ele diz, pastor, quando eu comecei a tomar essas decisões na minha vida, eu não sabia a quantidade de trevas que eu estava trazendo para a minha casa. Olha que frase séria. Eu não sabia a quantidade de trevas que eu estava trazendo para a minha casa. Gente, a luz vai nos libertar no coração, mas a luz vai nos libertar também das trevas, do poder do diabo, do domínio do diabo, porque ele começa a dominar você por causa das trevas. Vem para a luz, por isso que o texto diz, desperta tu que dormes, porque é possível que a gente durma, que a gente descuide, que a gente esteja inconsciente, ou que a gente não queira lidar com essas questões, com essas penumbras da alma. E aí o texto está dizendo, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, sai desse lugar, e Cristo te iluminará. Ou seja, deixa Jesus encher teu coração, deixa Jesus encher tua alma. A luz traz segurança espiritual. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muito provavelmente você já experimentou essa situação.
A madrugada está chegando e está escuro ainda, mas você começa a ver os primeiros raios brotando. E daí um pouquinho a luminosidade, o sol vai tomando conta da Terra e vai enchendo o planeta Terra. E a gente vai vendo toda essa luminosidade chegando até a gente. E a claridade vai ocupando o nosso coração. É assim a vereda dos justos. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas acima de tudo, meus queridos irmãos, a luz é uma necessidade porque ela nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Por que os homens rejeitaram a Cristo? Jesus disse que os homens fizeram isso porque eles amaram mais as trevas do que a luz. E ao amarem as trevas mais do que a luz, eles saíram para as trevas e se afastaram de Deus. Por isso o apóstolo Tiago diz: não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudanças. A questão fundamental para nós é exatamente pensar nisso aqui. Como filhos da luz, não dá para a gente viver nas trevas. Como filhos da luz, a gente precisa aprender a andar na luz. Como filhos da luz, andem na luz. Aproxime-se da luz. Aproxime-se da luz. Há alguns anos atrás, no Brejo do Maroto, na região do Piauí, uma das regiões onde a taxa de evangélicos é a menor do Brasil, aconteceu o que eu chamo de um verdadeiro avivamento regional. Porque na casa do seu Filomeno passou um evangelista itinerante, um pregador do evangelho, levando bíblias e distribuindo naquela região, isso há muitos anos atrás. E ele passou lá nessa fazenda, no Brejo do Maroto, no Piauí, e ali ele distribuiu uma Bíblia e ficou na casa desse homem, do seu Filomeno, por 2 dias. E nesses 2 dias ele testemunhou de Jesus e convidou o seu Filomeno a abrir o coração dele e aceitar Jesus. Sou Filomeno e a família inteira se converteram ao Evangelho. Eles não sabiam o que era igreja evangélica, eles não sabiam o que era batizar, eles não sabiam o que era ir para um culto, mas eles entenderam uma coisa: Jesus entrou no coração deles. O missionário, não sei se ele não sabia muitas músicas, ou se não teve tempo de ensinar muitas músicas, ele só ensinou uma música. Essa música era: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. E esse homem aprendeu a música, a única que ele sabia. E o seu Filomeno começou a ler a Bíblia que o evangelista tinha entregue para ele. A Bíblia, o único exemplar que tinha, começou a ler a Bíblia em casa. E abria a Bíblia todos os dias, ia ler a Bíblia com a sua família. Alguma coisa tinha acontecido no coração deles. Jesus tinha entrado na vida deles. Alguns amigos da fazenda, era uma fazenda grande, começaram a se interessar por aquele negócio e vinham estudar a Bíblia com o seu Filomeno. E o seu Filomeno estudava a Bíblia e ele não sabia muito estudar, não sabia explicar muito, mas lia a Bíblia gaguejantemente para aquelas pessoas que começaram a aproximar. E eles começaram a ter reuniões periódicas na fazenda aos domingos, no que ficou chamado na região como o oculto do seu Filomeno. As pessoas, ao invés de chamar de culto, chamavam de oculto, né? Uma confusão semântica aí, né? Iam para o oculto do seu Filomeno. Mas começaram a chegar 2, 5, 7 famílias, 10 famílias, 50 pessoas. E o seu Filomeno abria a Bíblia, gaguejantemente lia a Bíblia para aquelas pessoas, fechava a Bíblia e cantava: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. 100 pessoas começaram a reunir naquele lugar. 200 pessoas começaram a reunir naquele local. 300 pessoas começaram a reunir naquele local. Eles chegaram a reunir aos domingos 500 pessoas naquele local. Nenhum pastor tinha passado por ali, a não ser aquele evangelista itinerante. Eles não tinham nenhum contato. Eles não eram batizados. Eles simplesmente entenderam que era necessário abrir a Bíblia e obedecer a palavra, e estavam levando a sério isso. Isso foi um avivamento. Desse avivamento se converteu a mãe do pastor Glênio Paranaguá, que é um pastor muito respeitado lá em Maringá, no Paraná, com um belíssimo ministério, um pastor batista. A mãe dele se converteu nesse ministério. Um dia, um pastor ouviu falar desse evento ali e resolveu chegar até ali para saber o que estava acontecendo no oculto do seu Filomeno. E quando ele chegou ali, ele perguntou: vocês já batizaram? Não, ninguém nunca falou para a gente desse negócio aí, não chegamos lá ainda não. Se a gente chegar lá, a gente faz, mas a gente não sabe como faz. Ele disse: não, a pessoa quando se converte a Jesus tem que se batizar. Vocês entregaram a sua vida a Jesus? Já entregamos a nossa vida a Jesus. Então vocês precisam também se batizar.
E aquele pastor batizou de uma vez 200 pessoas ali naquela fazenda no interior do Piauí, de uma forma maravilhosa. Meus queridos irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando a luz começa a entrar na nossa casa, quando a luz começa a entrar na nossa vida, e nós precisamos convidar a luz do céu, nós precisamos pedir: Senhor, ilumina o meu coração, Senhor, joga luz nessas sombras minhas, Senhor, há tanta coisa escusa, complicada, eu não quero mais viver dessa forma, oh Deus, me orienta, joga clareza aqui nesse lugar, eu não quero mais viver esse estilo de vida, essa duplicidade, ela não me agrada, não é por aqui que eu quero andar. Ande na luz como filho da luz. Gente que anda na luz vai viver como filho da luz, porque tem esse status. Sendo filho da luz, ande na luz. Você tem andado nas trevas, meu irmão? Você está criando uma zona de penumbras na sua alma? Tome cuidado com isso. Satanás adora esse lugar. Satanás é um ser das trevas, das sombras e da penumbra. O mal floresce exatamente aí. Sabe o que você faz? Se denuncie para Deus. Se denuncie. Jaqueline, uma mística da Idade Média cristã, falava o seguinte: que confessar é antecipar o dia do juízo. Quem confessa se aproxima de Deus e diz: Deus, eu estou pisando na bola, mas eu não quero esperar o último dia não, Senhor. Eu quero resolver esse negócio aqui agora, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? E Ele é fiel. Então, luz. A solução para as trevas da nossa alma é luz. Não tenha medo da luz. Mesmo que a luz fira os teus olhos, mesmo que a luz provoque você, mesmo que a luz confronte você, mesmo que a luz argue você, é para lá que você deve ir. Onde tenha sol, é para lá que eu vou. Não é isso que diz uma música popular aí? É para lá que eu quero ir. Onde tiver claridade, é para lá que eu quero ir. Trevas não. Porque como filho da luz, eu preciso andar na luz. Que Deus nos abençoe. Amém.